Eu quero contar um pouco para vocês sobre livros que eu tenho lido e que me ajudam a compreender o Brasil. Olá pessoal, como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Aproveita, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos. E eu aposto que esse vídeo vocês vão gostar. E eu tô falando que vocês vão gostar porque hoje eu vou fazer uma coisa que vocês me pedem bastante, que é dar dica de livro e de série. Sempre que eu faço os vídeos aqui, aparecem alguns comentários pedindo para que eu sugira alguma bibliografia. Eu já fiz alguns vídeos falando sobre os meus livros preferidos, mas dessa vez eu quero contar um pouco para vocês sobre livros que eu tenho lido e que me ajudam a compreender o Brasil. Dá para entender exatamente o que está acontecendo, tintim por tintim? Nem sempre, porque a gente sabe que todo dia a gente tem uma surpresa. Mas a gente vai pegando as ideias de alguns autores bacanas, vai ampliando o nosso repertório e vai fazendo com que seja cada vez mais fácil a gente compreender as coisas que se apresentam. É um mundo dinâmico, que tem muita mudança, as notícias chegam a todo momento e a gente precisa não só conseguir ver, enfim, a figura maior, mas também entender o que acontece que é de fato relevante, o que é estratégia para tirar o foco de outra coisa que está acontecendo. Enfim, então vou dar algumas dicas que acho que são interessantes. Primeira dica que eu vou dar é o livro que a gente está lendo no meu clube do livro, que é o Justiça, do Michael Sandel, que é professor lá em Harvard. Sobre esse livro tem uma série de vídeos aqui no YouTube, eu acho. Enfim, não sei como funciona a questão de direito autoral dessas plataformas que compartilharam os vídeos, mas de qualquer forma, na plataforma de Harvard tem o curso que ele dá na universidade e é gratuito, vocês podem acessar. Eu não sei se tem legenda em português, sei que tem as versões aqui no YouTube com legenda em português, não sei se no site de Harvard tem os vídeos com legenda em português. Mas para quem entende inglês é muito interessante porque a forma dele ele é muito bom ensinando, então todo mundo consegue compreender um pouco melhor as questões de filosofia política e entender, eu acho que a forma que ele propõe para discutir os pontos aqui nesse livro, que é usando um dilema famoso, que é o dilema do bonde, então ele propõe alguns dilemas morais, algumas situações que vocês vão pensar como vocês resolveriam, e o que eu acho mais interessante é que a gente se percebe contraditório, então a gente vai lançando mão de uma forma de ver o mundo ou de outra forma de ver o mundo, segundo a nossa conveniência naquele momento. E aí quando a gente se percebe incoerente e a gente começa a questionar os nossos valores, então os valores que a gente usa para interpretar o mundo e para tomar as nossas decisões, eu acho que a gente vai deixando mais claro para a gente mesmo a nossa forma de pensar e a gente vai questionando esses valores, entendeu? Então é um processo que eu não posso dizer que não venha sem alguma dor, sem algum desconforto, porque você vai abalar as estruturas da sua forma de enxergar o mundo e isso às vezes te deixa meio incomodado, mas eu acho um caminho muito interessante, muito bom. O livro passa pelo pensamento de diversos autores, então tem o utilitarismo de Bentham, de Stuart Mill, passa pelos autores libertários, depois vai para uma análise de Kant, John Rawls, fala um pouquinho de Dworkin e depois um pouco a compreensão de mundo com base na filosofia aristotélica e traz algumas questões atuais, então discute ações afirmativas como cotas, as políticas de aborto, o Estado mínimo, o laissez-faire, indo até para questões mais extremas, como por exemplo a liberdade para vender órgãos e tudo mais. Então é um livro muito legal, que eu acho que todo mundo poderia ler, é uma leitura fácil, todo mundo consegue entender e é isso, primeira dica de livro. Segunda dica de livro, esse livro é bem legal e é diferente do Justiça. O Justiça a gente está falando de uma coisa mais ampla. O Amanhã Vai Ser Maior, da Rosana Pinheiro Machado, é uma coisa mais Brasil. Então, como é que a gente faz para entender o que está acontecendo? Tá todo mundo louco? O que foi que aconteceu desde 2013 que, enfim, mudou tudo? Por que o Bolsonaro foi eleito em 2018? O que a gente está vendo no Brasil? Esse livro eu achei muito bacana. A Rosana Pinheiro Machado é cientista social e antropóloga e o livro eu achei muito legal, o prefácio é da Débora Diniz e ela fala que o que a Rosana Pinheiro Machado faz é, com uma cadeira de praia como instrumento, ela desenvolve uma escuta cuidadosa. Então, a Rosana vai nas manifestações, então nas manifestações, não só pelos 20 centavos, depois com o pessoal que fazia os rolezinhos, lembra dos rolezinhos no shopping? Depois na greve dos caminhoneiros e escuta as pessoas. Então, é um livro que parte de uma análise das pessoas comuns.
E eu falo muito da gente interpretar o mundo da forma que ele é e não como a gente gostaria que fosse, então tem isso nesse livro, entendeu? É uma análise não idealizada, é um estudo que escuta as pessoas, e por isso eu gostei tanto e achei tão valioso. Esse livro começa com uma análise do ativismo do século XXI, falando um pouco sobre como essas revoltas que eu acabei de mencionar para vocês não tinham uma orientação ideológica clara, então como muitas vezes as pautas eram ambíguas, e fala também um pouco dessa nova onda feminista que a gente observou, né, eclodindo aqui no Brasil. Depois fala um pouco da ascensão da direita antes do bolsonarismo se consolidar, desenvolve a ideia do recuo da esquerda, então como a esquerda vai perdendo espaço no trabalho de base, dessa opção pela inclusão pelo consumo, quais são as consequências dessa opção, o que isso gerou e qual foi o posicionamento da esquerda quando as pessoas incluídas, né, sob uma perspectiva, mas ainda excluídas em outras esferas, começaram a se queixar. Então isso é muito legal, fala de... ela faz um paralelo que eu gostei muito, que é com o filho revoltado, assim, o filho adolescente revoltado, o filho que questiona, o que você faz com esse filho, se você abandona ou se você ouve o que ele está falando, como você lida com esse adolescente. Não sei se é exatamente essa, porque eu já li faz algum tempo, mas é mais ou menos isso. Depois falando como a esquerda tem se posicionado ou silenciado em relação a pautas relativas à corrupção ou mesmo à segurança pública, que é um problema dessa pessoa normal que é avaliada pela Rosana no livro. Então, de como as pautas relativas à segurança pública, esse punitivismo, refletem uma preocupação que é genuína e legítima, porque as pessoas são vítimas da violência. Então, como a esquerda falha em dar essas respostas. Então, um silêncio e um retraimento da esquerda, depois vai falar do bolsonarismo propriamente dito, e depois apresenta uma visão positiva, otimista, assim, de como alguns movimentos resistem a isso que a gente tem experimentado e quais são as perspectivas que ela vê para o futuro como alternativas. Até o título do livro fala disso, né? Amanhã vai ser maior, então é um título otimista. Eu gostei muito mesmo desse livro, não é um livro longo, eu li rapidinho e achei muito legal, então uma dica boa. Esse livro aqui, Ponto Final, do Marcos Nobre, é um livro curtinho e é muito legal. Esse livro fala várias coisas que eu já conversei com vocês em diversas oportunidades, vou dar alguns exemplos e sugiro fortemente que vocês leiam. Primeira coisa, ele vai falar sobre como chamar o Bolsonaro de louco e de burro só ajuda o Bolsonaro. Primeiro, porque, enfim, isso interessa para o Bolsonaro à medida que o não pensar é uma proposta política do Bolsonaro, entendeu? Mais ou menos. E por que o não pensar é uma proposta política? Por que faz parte do projeto político do Bolsonaro? Porque o projeto político do Bolsonaro se afasta da racionalidade, né? Então, até a crítica que a gente vê à ciência ou aos intelectuais vai nesse sentido. Depois, chamar o Bolsonaro de louco, de irracional, de burro, retira dele a responsabilidade. Eu tenho falado para vocês o tempo todo que uma técnica do Bolsonaro é jogar sempre a culpa no outro e se eximir de qualquer tipo de responsabilidade. Então, quando a gente fala que ele é burro, que ele é louco, a gente ajuda ele nesse projeto. Depois, ele fala de uma coisa que eu também sempre digo para vocês, que é como a gente presta um serviço ao bolsonarismo quando a gente ridiculariza quem fez a opção pelo Bolsonaro em 2018 e hoje se diz arrependido. Porque a gente afasta essas pessoas, menosprezando essas pessoas, e a gente, na verdade, joga essas pessoas de volta para o Bolsonaro. E vou terminar aqui falando sobre o eleitorado evangélico. Então não é só isso, óbvio que tem no livro, mas eu não vou aqui contar o livro inteiro para vocês, mas é só para dar um gostinho. Ele fala um pouco sobre como essa aliança, né, do eleitorado evangélico com o projeto bolsonarista é uma aliança tática, não necessariamente uma aliança de identificação de projetos. E ele vai mostrar isso dizendo que os evangélicos já estão buscando há alguns anos uma chance de participar do poder e sempre buscam uma candidatura viável e que seja admissível para eles. Então, ele mostra como esse eleitorado votou em peso na Marina em 2010 e em 2014, e aí eles fazem essa transição para se aliar taticamente ao Bolsonaro. Por quê? Porque são um grupo menosprezado e discriminado pela maioria católica do país, mas que vem crescendo de forma muito significativa e quer participar do poder. Então, não tem uma identificação de propósitos, certo? É mais uma aliança estratégica. E aí ele vai falar um pouco disso também em relação aos militares, que desde a redemocratização
vinham experimentando um desprestígio, então não participavam dos círculos de poder, e aí vem nessa alternativa do bolsonarismo uma chance de voltar a esse espaço de poder. E é uma coisa que eu falo para vocês sempre também, e digo que pode ser uma cilada, né, ter se associado ao Bolsonaro. E aí, quanto mais esses grupos se amarram ao bolsonarismo, mais difícil fica voltar atrás. É uma coisa que a gente já conversou. Então, ponto final do Marcos Nobre. E aí, para terminar, quero indicar 2 livros, um que eu já indiquei no Instagram, o outro sobre o qual eu ainda não falei, mas que tem a ver com essa coisa de redes sociais, fake news, discurso de ódio, ataques, cancelamentos, violência virtual, tudo mais. Primeiro é o livro da Patrícia Campos Melo, A Máquina do Ódio. Essa não é a capa dele. O pessoal da edição consegue colocar a capa dele aqui, porque esse é o livro da pré-venda. Quem é a Patrícia? Vocês devem se lembrar que a Folha fez uma matéria em 2018 falando sobre empresários terem financiado disparos de mensagens pelo WhatsApp em massa contra o PT. Isso seria um problema não só pelo conteúdo das mensagens, depois tem uma discussão sobre o conteúdo das mensagens, mas porque no Brasil, hoje, por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, o financiamento de campanha por pessoas jurídicas não é possível. Então você não pode fazer isso indiretamente, entende? Os empresários financiam um disparo em massa de mensagens, porque seria um financiamento por pessoas jurídicas que não pode, e pessoas físicas também têm regras, então tem um limite que pode ser doado, tudo isso tem que ser declarado ao Tribunal Superior Eleitoral, enfim. Essa questão do disparo em massa do WhatsApp é uma questão sensível, porque isso acabou indo para o Tribunal Superior Eleitoral em ações que pedem a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão, e essa é uma preocupação do Bolsonaro, principalmente depois que o inquérito das fake news que tramita no Supremo Tribunal Federal passou a poder ser fonte de informações, não só o inquérito das fake news, mas o inquérito também que investiga o financiamento de atos antidemocráticos, passou a poder ser fonte de provas que serão emprestadas lá para o Tribunal Superior Eleitoral. A gente já falou disso em alguns vídeos aqui no canal. Tá, essa reportagem da Folha é da Patrícia Campos Melo. Claro que isso gerou uma super reação, né? Então a Patrícia passou a ser alvo dessas milícias virtuais. Quando a gente fala de milícias virtuais, a gente fala do engajamento inautêntico. A gente teve recentemente notícias falando sobre a suspensão de contas em redes sociais, muitas dessas contas vinculadas a assessores parlamentares de deputados do PSL. Uma das contas de um assessor lá do Planalto mesmo, aquele Tércio Arnaud, não lembro o nome dele. Mas enfim, essas contas foram suspensas, mostrando que uma mesma pessoa criava várias contas para poder impulsionar o conteúdo e fazer uma coisa parecer mais relevante do que ela realmente é, e isso engaja outras pessoas. Então o comportamento inautêntico acaba gerando também o engajamento de contas autênticas, mas que se sentem motivadas a operar nas redes sociais em virtude de um comportamento que não é verdadeiro. Beleza. A Patrícia foi alvo desse movimento nas redes sociais e foi alvo do ódio também por parte de figuras políticas muito relevantes. Vamos para outra câmera que eu vou contar outras coisas. Na CPMI das fake news que tramita lá no Congresso, vocês lembram que foi ouvido um cara chamado Hans River do Nascimento? O cara foi ouvido, disse que uma jornalista quis negociar informações com ele em troca de favores sexuais. Essa jornalista era a Patrícia. Obviamente essa pessoa mentiu, a Patrícia depois mostrou as conversas, enfim, mas isso serviu para que o Eduardo Bolsonaro fizesse uma manifestação contra ela na Câmara. Foi o dia que ele, cercado das mulheres ali que apoiam o governo de Jair Bolsonaro, fez uma banana para as mulheres. Vocês devem se lembrar desse gesto lá na Câmara dos Deputados. E o próprio Bolsonaro deu uma declaração, enfim, intolerável, misógina, horrível, fazendo uma brincadeira sobre a jornalista querer dar o furo. Muitas pessoas fizeram piadas desse tipo, um horror. A Patrícia, então, foi alvo desse ódio virtual. E a Patrícia também foi estudar como esses líderes populistas que usam essa estratégia de divulgação de discurso de ódio, de agregação das pessoas pelo ressentimento e tal, usam as redes sociais. Então ela faz um estudo falando um pouco do Brasil, falando da Índia, que também tem um mercado muito grande de WhatsApp, como que isso foi desenvolvido, qual é o impacto dos tipos de pacote que as operadoras usam na propagação das fake news. Então o fato de você ter acesso ao WhatsApp sem gastar a sua franquia de dados significa que você recebe uma notícia, se informa e você não vai checar, porque para checar
né? Embora nós tenhamos a internet como um veículo que possibilita a existência dessas agências de checagem, você não vai checar porque você vai gastar o seu pacote de dados. Então ela fala um pouco de Índia, fala um pouco de Brasil, bastante de Brasil na verdade, fala um pouco de Estados Unidos também, conta alguns episódios com o presidente Donald Trump, fala do Steve Bannon, fala do Olavo de Carvalho num jantar, o chilique, que ele deu. Enfim, é bem legal o livro. Já indiquei em diversas outras oportunidades, então fica aqui para vocês também A Máquina do Ódio, da Patrícia Campos Mello. O último livro de hoje é Os Engenheiros do Caos, do Giuliano da Empoli, não sei como fala, mas é esse livro aqui. Bom, o que ele vai falar? Ele basicamente faz uma análise dos líderes populistas, ele vai falar do surgimento dessa estratégia de análise de Big Data, então de pessoas que conhecem os dados disponíveis na internet. Ele vai falar que é muito maior do que o caso envolvendo a Cambridge Analytica, depois eu vou dar a dica desse documentário para vocês. Mas ele vai falando como esses cientistas usam os dados disponíveis para conseguir determinar qual que é o discurso que vai fazer sucesso e como isso está orientando o comportamento dos novos líderes populistas. E aí ele vai falar o seguinte: os traços de personalidade que seriam antes lidos como características negativas das pessoas passam a ser vistos, na verdade, como um diferenciador. Então, o que seria defeito desses líderes populistas passa a ser visto como um sinal de qualidade, um traço que os distingue da velha política, dos líderes tradicionais. Então, só o ser diferente, embora seja um diferente para pior, seria um traço positivo. E aí a gente tem o Bolsonaro, por exemplo, que estava na Câmara há 28 anos, que tem uma família que está toda envolvida na política, mas que foi visto como um líder contra o establishment. E nesse ponto, a propagação de teorias da conspiração, de fake news, é visto como uma independência de pensamento, entendeu? Então eu não sou subserviente à visão hegemônica de mundo, eu vou me contrapor porque eu sou livre e eu penso diferente. Isso legitima, claro, as pessoas que são seduzidas por esse tipo de discurso e que muitas vezes não têm acesso, não conseguem compreender algumas questões científicas, por exemplo, e que acabam vendo o movimento anti-ciência como uma legitimação da sua posição alicerçada em nada além do achismo, do posicionamento pessoal. Mas é muito interessante. E aí, na esteira do livro, Os Engenheiros do Caos, a dica que eu dou para vocês para finalizar esse vídeo, que vocês já devem conhecer, mas é o documentário Privacidade Hackeada, que vai falar da Cambridge Analytica, e aí, enfim, indo para a questão da decisão na Inglaterra sobre o Brexit, e falando sobre o impacto que tem, hoje em dia, o conhecimento dos dados dos usuários da internet e como as mensagens que são propagadas podem ser direcionadas para determinados grupos, entendeu? Então, basicamente, se eu sei exatamente aquilo que vai fazer você mudar de ideia, eu faço uma propaganda especial para você, tá? Isso. E aí a gente vai ficando atento e vai conhecendo um pouco melhor essas novidades, né? Que a tecnologia, enfim, a tecnologia traz coisas boas, traz coisas ruins, e a gente vai aprendendo a lidar para ser uma relação cada vez mais saudável. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Vou pegar todos os livros aqui para mostrar para vocês. Ficou péssimo, porque eu não consegui organizar os livros, mas divirtam-se, boa leitura. Um beijo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com seus amigos. Tchau!